Fala, rapaziada do Entre Linhas, e hoje eu tô aqui para falar sobre como chega a equipe do Japão para a Copa do Mundo. A equipe treinada pelo Moriyasu vem muito bem nas eliminatórias asiáticas, rapaziada. Tá jogando um futebol muito interessante e taticamente é uma equipe muito boa, porque não é um 3-4-3 convencional, né? Um 3-5-2 convencional. Os alas do Japão, fica aquela linha de 4. Aí tem dois meio-campistas e esses dois alas, eles são atacantes, eles não são alas. Então muitas vezes joga o Mitoma e joga o Ito ou joga o Doan aqui. Então aqui eles flutuam muito e vão muito. É um jogo muito vertical que é muito legal. Lá no ataque geralmente fica o Maeda, fica o Ito, às vezes troca ali com o Doan. E são muitas, é muito legal. Tem o Minamino também, tem o Kamada, tem o Endo. Então assim, é uma boa geração japonesa aí para essa Copa do Mundo. Eu boto como, para mim, a grande surpresa. Para mim, eu acho que vai ser a grande surpresa dessa Copa do Mundo. E é um time que joga muito bem, uma equipe que joga um futebol muito ofensivo. Da Ásia, é disparadamente a melhor. Inesperadamente a melhor seleção, apesar de não ter ganho a Copa das Nações Asiáticas. Eu acho a melhor equipe, assim, disparado mesmo, do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, e é uma seleção muito boa, né? O momento do futebol japonês não tá tão em alta assim. Teve o Urawa Reds, que se classificou para Copa do Mundo de Clubes, né? Teve o Machida Zhelvia chegando agora na final, que ganhou a Copa do Imperador, um time que acabou de subir para a segunda divisão. Mas o Japão, ele tem exportado muito, né? Tem gente saindo de fora do Japão para as grandes ligas. Só se você ver as grandes ligas europeias, tem muita gente. O Suzuki, que é o goleiro, joga no Parma da Itália. Então assim, é uma seleção japonesa que tem jogadores espalhados por todo mundo, né? Eu acho que o principal craque talvez seja o Mitoma, que joga no Brighton. Tem também aí o Minamino, aí você pode falar é um, é outro, mas enfim. Tem o Endo, que joga no Liverpool, mas o Endo não é aquele grande protagonista do Liverpool, até por conta de ser um volante, né? Às vezes um zagueiro, um goleiro pode ser o protagonista do time, mas o Endo não é o protagonista do Liverpool. Às vezes é titular, às vezes é reserva, mas é um jogador interessante aí para essa seleção. Eu acho que o Japão chega longe pelo fato de, assim, o Moriyasu, ele tem um time nas mãos e ele tem um time muito bom. Acho que pode depender do sorteio. Se eu não me engano, o Japão acho que pode cair na chave do Brasil. Se passar em segundo, acho que pega o Brasil, né? Agora é... Antes das oitavas, agora eu esqueci o nome. Mas enfim, acho que pode pegar o Brasil. E vai ser assim, se o Japão passar e pegar o Brasil, acho que tudo pode acontecer. Mas contra a Holanda eu acho que tem jogo. Acho que o Japão tem time para vencer a Holanda. A Holanda que vai ficar sem o Xavi Simons, né? Eu não acho a geração da Holanda brilhante, mas tem bons nomes, né? Tem o Gravenberch, tem o Van Dijk, tem o De Ligt, tem o De Jong. É uma geração boa, não é um time brilhante. Eu acho que assim, como projeto, como seleção, como time mesmo, o Japão tem até mais time que a Holanda, né? Time treinado pelo Koeman. É o Koeman? Eu acho que é o Koeman. É o Koeman, o De Boer saiu. É o Koeman, o treinador da Holanda. Então, assim, tem até mais time, tem mais elenco e tem mais casca, eu acho, que o Japão, que é essa seleção holandesa. Apesar de ter chegado com o Van Gaal, né, nas quartas da última Copa do Mundo, aquele jogaço contra a Argentina, e o Japão ter decepcionado, ter sido eliminado para a Croácia da maneira que foi, né, nos pênaltis, errando pênalti muito bobo. Quem sabe, Brasil contra Japão, o Brasil não tivesse uma sorte melhor, por causa que a seleção da Croácia é uma seleção mais cascuda que a seleção japonesa, apesar de eu achar a geração japonesa muito boa. E o futebol do Japão, querendo ou não, é um futebol muito ofensivo. O Japão vira e mexe, não joga para se defender. Posso lembrar aqui a Copa de 2018, que jogou contra a Bélgica. Quem sabe o Japão tivesse segurado, tinha conseguido segurar, mas tomou a virada de novo. O Japão poderia ter entrado no caminho do Brasil, mas foi eliminado nas oitavas. Mas o Japão é de fato esse futebol ofensivo. Acho que eles pecam muito numa certa inocência, não sei se a palavra é inocência, mas assim, falta de experiência, falta de grandes decisões. Mas o Japão, toda a Copa sempre há a seleção que pode chegar longe, a seleção que pode chegar a algum lugar. Mas eu acho que de fato essa seja a geração, essa seja a seleção do Japão que vai de fato levar o Japão em algum lugar, né? Chegar a fases mais agudas da Copa do Mundo. É um bom time, com um bom treinador e um time que está azeitado. Acho que poucas seleções hoje no mundo estão azeitadas. Acho que a Argentina estava, mas a Argentina tem alguns problemas, né? A AFA, jogadores brigando, brigas internas. A Espanha, sem sombra de dúvidas, é uma seleção que está azeitada. A França, muita gente bota
a França hoje sendo a melhor, por conta de ter o melhor elenco. Mas assim, se você olha o retrospecto, a França não vinha bem. A França vem de uma Euro que chega na semifinal, mas jogando um futebol capenga, um futebol terrível. Na Nations League é eliminado para a Espanha naquele 5-4, que chega a estar tomando 5-2, mas depois consegue fazer aí os gols e transformar no 5-4. Então assim, a França vem de futebol capenga. Acho que quem tem de fato um time hoje é Japão, Espanha, Equador. E agora, para lembrar o resto, fica difícil, hein? Acho que assim, Brasil e França acho que tem um projeto de um time. O Brasil acho que tem um projeto. A França tá mais azeitada por conta de ter jogadores que já jogam há mais tempo juntos, mas assim, a França não é... Antes desses amistosos contra Brasil e Colômbia, acho que assim, se botava a França no patamar e hoje bota ela como a grande favorita. Mas para quem acompanha o futebol de seleções, sabe que a França não tem um time assim, sabe? Então assim, o Japão é mais time que a França. E olha que o Japão tem menos qualidade e tem menos jogadores. Mas eu acho que essa seleção japonesa pode surpreender, né? O momento dos clubes japoneses, como eu falei, vem perdido força na Ásia, né? As equipes árabes com muito dinheiro, com o dinheiro do petróleo, com o dinheiro dos sheiks, vem tomando o lugar do Japão nesse futebol de clubes da Ásia, mas o Japão consegue formar grandes jogadores, coisa que a Arábia Saudita não consegue. Aquele plano da Arábia Saudita de trazer os craques, de formar uma liga competitiva. A liga é um pouco competitiva, né? Apesar de ser muito desbalanceada, tem 4 clubes muito fortes, que é onde gira todo o dinheiro e o resto acaba ficando meio escanteado, mas o Japão consegue formar jogadores, desde a sua base até desenvolver eles, e jogadores variados. Tem volante pegador, tem meia criativo, tem ponta rápido, tem ponta driblador, tem centroavante. Então assim, tem uma mistura dos dois, que é o Maeda, que joga no Celtic, né? Mas enfim, o Japão, de fato, ele tem um time e tem uma seleção formada que eu acho que pode surpreender nessa Copa do Mundo. E eu boto sendo a grande sensação dessa Copa do Mundo, para mim, é o Japão, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe o vídeo e tamo junto, rapaziada.